Quando a gente pensa na tentativa de golpe pela qual o nosso país passou, é normal que a gente pense naqueles que são apontados como seus líderes. A gente está falando de Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto e outros peixes grandes. Mas além desses aí, teve muito peixinho pequeno, muito lambari que participou de acampamento em frente a quartel, ou os que invadiram os prédios dos três poderes no fatídico 8 de janeiro de 2023. Quando perceberam que o golpe falhou e que eles teriam que enfrentar as famigeradas consequências dos seus próprios atos, muitos desses daí fugiram para o exterior, escolhendo principalmente países com líderes que seriam simpáticos à sua causa, como a Argentina de Javier Milei e os Estados Unidos de Donald Trump. Mas, passado algum tempo, acho que já dá pra gente dizer que deu ruim para alguns desses daí. Nesse vídeo, a gente vai ver como alguns desses fugitivos acabaram comendo lixo nos Estados Unidos, foram deportados pelo governo Trump ou presos na Argentina. É o nosso telescópio, dando uma aproximada nos assuntos do momento. Hoje, golpistas que se deram mal. Bora! O final de 2022 e o começo de 2023 foram marcados pelos acampamentos golpistas. Por todo o país, bolsonaristas que não aceitavam a derrota do seu mito nas urnas acamparam em frente a quartéis pedindo um golpe de Estado, que eles insistiam em chamar de intervenção federal. Não foi diferente em Belo Horizonte, onde uma figura se destacou, a de Esdras Jonatas dos Santos. O empresário estava sempre por lá, chegando sempre na sua Porsche, discursando em cima do trio elétrico. Hoje, dia 24 do 11, nós estamos aqui na Raja Gabalha, no número 450, às 17h25, pedindo para vocês virem à rua! Mas o dinheiro não era gasto só com carro, não. Ele é apontado pela Polícia Federal como um dos financiadores do acampamento na capital mineira. Mas até aí, essa era uma figura mais conhecida entre os bolsonaristas. Ele foi ficar conhecido fora desse círculo mesmo só quando o acampamento foi desmontado, graças ao vídeo que viralizou mostrando seu desespero diante do acontecido. Cadê o exército? Exército! Olha isso. Olha aí. Exército! Cadê o exército? Não deixa! Exército! Ajuda a gente! Exército, ajuda a gente! Não deixe tirar! Não deixe tirar! O exército, cadê o exército? Não deixa! Oh. Aqui sobre nós, em nome de Jesus, meu Pai, entra agora. Tá já, querido? Acalma nossa mãe, acalma nossa mãe, Pai, Senhor. Você só pode fazer. Além de financiar e liderar o acampamento, o Esdras também foi acusado de agredir jornalistas que estavam ali fazendo o seu trabalho. Ele também é acusado de ter batido e de ter roubado material de jornalistas que cobriam a manifestação. As acusações renderam uma multa e, mais tarde, um pedido de prisão. Mas ele não chegou a ser preso. Quando a polícia foi buscá-lo no dia 15 de fevereiro de 2023, descobriu que ele já tinha deixado o país. Com a fuga, a justiça decidiu bloquear o passaporte, as contas bancárias e os bens do Esdras. Eu vou te contar qual foi o destino do Esdras, mas só depois do recado da patrocinadora que tornou esse vídeo possível. Tá chegando o Dia dos Namorados e deixa eu adivinhar, você tá aí pensando, meu Deus, que presente que eu vou dar, né? Nessas horas, muita gente já pensa, nada de roupa, vai que eu erro o tamanho, ou então o estilo, como é que eu vou acertar? Pois eu te desafio a mudar essa mentalidade e acertar nesse Dia dos Namorados com uma ajudinha da Insider.
Lá você vai encontrar não só uma tabela de medidas, mas até um provador virtual, no qual você pode modelar o formato do corpo do seu parceiro ou parceira e ver onde cada tamanho vai ficar largo ou justo. E não se preocupa com caimento, as roupas da Insider ficam ótimas em qualquer tipo de corpo. E olha, se mesmo assim você fizer a proeza de errar, não se preocupa, o processo de troca da Insider é fácil e rápido de usar. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, vai garantir 15% de desconto em qualquer produto da loja. Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. Confere lá, você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia e de quebra, ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada, de verdade, para você que está assistindo e também a Insider pela ótima parceria. O paradeiro do empresário ficou desconhecido por muito tempo, até que um advogado de outro suposto golpista resolveu entrar na brincadeira. Mariel Marra estava representando um cliente que havia sido preso no acampamento de Belo Horizonte e que alegava que havia sido atraído para uma armadilha pelo Esdras. O Marra usou OSINT, técnicas de inteligência que se baseiam em dados de acesso livre, como jornais, redes sociais e processos que não estejam sob sigilo, para encontrar o paradeiro do empresário. Olha, não deve ter sido difícil, porque apesar de ser um fugitivo, o Esdras ostentava uma vida de luxo nas suas redes sociais, com direito a viver num apart-hotel de alto padrão e fazer passeios com golfinhos. O Marra encontrou o Esdras na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos, e informou a justiça. Aí, corta para março de 2024. Um ano após a fuga, um vídeo do empresário mineiro volta a viralizar, mas dessa vez, o Esdras parecia estar na pior. Eu estou aqui para dizer para vocês, estou sendo torturado devido à ditadura, ao comunismo do Brasil. Sou um brasileiro que estou fora do Brasil, estou em outro país, porque a mídia da Rede Globo levantou mentiras do meu nome, dizendo que eu era líder de manifestações antidemocráticas. Eu perdi tudo pelo comunismo e nessa hora eu tô aqui, jogado em outro país, com contas bancárias bloqueadas e documentos bloqueados. Em maio, a situação parece ter piorado, porque ele chegou a dizer que estava precisando comer lixo para sobreviver. Em agosto, veio à tona o fato de que ele estaria tentando vender o seu Porsche para se sustentar. Agora, uma matéria do UOL traz aí que o Esdras está tentando vender esse carro de luxo lá pelo Instagram, né? O automóvel, inclusive, está no nome da esposa dele. A Polícia Federal havia apreendido o veículo em abril, mas o empresário questionou essa ação e o Esdras negou todos os crimes nessa conversa que ele teve com o Portal UOL para falar sobre essa venda do carro. Tanto ele quanto a esposa, eles estão morando na Flórida, eles estão proibidos de acessar as redes sociais. Aí o Esdras sumiu por um tempinho e ressurgiu em maio de 2025, pedindo socorro para o Eduardo Bolsonaro. Pelo amor de Deus, eu imploro aqui nesse vídeo, para todo mundo que está me vendo aqui nessa hora, em nome de Jesus, se você conhece o Eduardo Bolsonaro, sabe onde que ele está aqui nos Estados Unidos, eu peço socorro nessa hora para vocês. Em nome de Jesus, para todo mundo que está aqui, eu estou sendo perseguido dentro dos Estados Unidos e eu preciso de socorro. Eu estou sendo perseguido dentro dos Estados Unidos, eu preciso não de dinheiro, eu preciso de um apoio. Em nome de Jesus, gente, pelo amor de Deus, vocês que estão assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus. Olha, talvez o Esdras esteja aí um pouquinho desinformado, porque o momento em que ele resolveu pedir apoio para o Eduardo Bolsonaro foi justamente o momento em que o 03 tinha chegado mais perto da própria prisão. Na mesma semana em que o vídeo viralizou, o Eduardo tinha se tornado alvo de um inquérito por, supostamente,
tentar usar ameaças de sanções do governo dos Estados Unidos para coagir os ministros do STF que estavam julgando seu pai por uma tentativa de golpe de Estado. Pois até nisso o empresário mineiro errou, tentando subir num bote que já estava afundando. Em março de 2025, veio a público o fato de que 4 fugitivas do 8 de janeiro de 2023 foram presas tentando entrar nos Estados Unidos. 3 delas foram pegas no dia 21 de janeiro de 2025, ou seja, no dia seguinte à posse do Trump. Provavelmente elas estavam imaginando aí que o Trump, aquele cara super legal, amigão do Bolsonaro, daria apoio para elas, né? Só que não. Pois é, nesse caso, a ICE, a Polícia Imigratória dos Estados Unidos, deixou bem claro que o destino era a deportação. As 4 fugitivas fazem parte do grupo de militantes que deixou o Brasil a partir do primeiro semestre de 2024 e se fixou na Argentina. No final do ano, ameaçadas por pedidos de extradição do STF, fugiram novamente rumo aos Estados Unidos. O objetivo era conseguir refúgio político com o governo de Donald Trump, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro. As mulheres são Raquel Souza Lopes, Cristiane da Silva, ambas de Santa Catarina, Rosana Maciel Gomes, de Goiás, e Michele Paiva Alves, de São Paulo. Segundo informaram policiais estrangeiros e fontes ao portal UOL, outros foragidos do 8 de janeiro continuam na Argentina, Colômbia e Peru, entre outros países da América Latina. Vamos conhecer melhor essas 4 figuras? Começando pela Michele Paiva Alves, que, segundo a polícia, estava fretando ônibus para golpistas. A Polícia Federal, inclusive, encontrou provas de que ela organizou e financiou um ônibus com 30 pessoas que foram de Limeira para Brasília para poderem participar desses atos, o ataque do 8 de janeiro. O frete do ônibus custou R$12 mil, dos quais 6,5 mil, 6.500 foi pago por Michele. Ela admitiu o negócio aos investidores e disse que chamou pessoas que estavam em frente à unidade do Exército em Limeira. Então, ela é uma das articuladoras aí, de acordo com a polícia. A Michele, de 38 anos, ainda não havia sido condenada, era apenas ré pelos crimes do 8 de janeiro. Mesmo assim, ela fez uma verdadeira peregrinação pela América Latina para fugir. Passou pelo Peru, Colômbia e México antes de chegar nos Estados Unidos. A gente também tem a Rosana Maciel Gomes, que chegou a ir parar na lista da Interpol. O MPF, então, entendeu que esses elementos justificam o que ele chamou de uma medida extrema e pediu um pedido de prisão preventiva e também que o nome dela seja incluído na lista de procurados da Interpol, é a chamada lista vermelha. Rosana, de 51 anos, foi condenada a 14 anos de prisão e ganhou a famosa tornozeleira eletrônica, que obviamente foi decorada com uma bandeira do Brasil. Ela deveria se apresentar toda semana para a justiça, era só isso, mas ela não o fez. Quebrou a tornozeleira eletrônica e fugiu primeiro para a Argentina, depois para o Uruguai, para então finalmente ir para a terra do tio Sam e ser capturada pela polícia imigratória do Donald Trump. Vamos para a próxima. Raquel de Souza Lopes, de 50 anos, condenada a 17 anos de prisão. No seu depoimento, a Raquel jurou que ela estava lá no dia 8 de janeiro só para orar pelo Lula, porque ela não tinha conseguido fazer isso no dia da posse do novo presidente. E eu estava com muita vontade de vir, inclusive até dia 1º de janeiro eu estava com vontade de vir para a posse, porque eu queria muito orar pelo presidente e ser bênção assim na vida dele, né? Dar boas energias. Quando a senhora foi para a manifestação, qual era a sua intenção? Orar pelo Brasil, que eu já queria dia 1º, né? Orar pelo Brasil, orar pelo presidente, pelo novo presidente. Ela chegou a ser detida numa ação do Exército na época dos ataques e passou um tempo na prisão, onde reclamou que não deixaram entrar os seus remédios psicotrópicos e também que teria acesso apenas a um vaso sanitário entupido e, por causa disso, teve que fazer as suas necessidades em sacos plásticos e que enfrentava uma fila de até 4 horas para poder tomar banho.
A gente se pergunta se depois disso esse pessoal entende a importância de se pedir direitos humanos para a população carcerária, né? Depois de sair da prisão, a Raquel passou a responder em liberdade e acabou fugindo para a Argentina, depois para o Chile, onde literalmente cruzou um deserto para chegar no Peru. De lá, ela foi para a Colômbia e depois para o México, onde tentou cruzar para os Estados Unidos e acabou sendo presa. No meio desse périplo todo, ela acabou sendo abandonada pela sua própria equipe de defesa. A própria advogada da Raquel abandonou o caso dela no ano passado e ela está sem advogado desde então. E para completar, nós temos a Cristiane da Silva, de 33 anos. A Cristiane foi condenada a apenas 1 ano de prisão, o que significa que o tempo que ela passou fugindo da justiça já daria para praticamente ter cumprido toda a pena. A pessoa foi condenada a 1 ano de prisão e ela está como foragida esse tempo todo. Ela, segundo a Polícia Federal, ela fugiu para Buenos Aires em junho de 2024. E em novembro ela juntou-se a outros militantes e fugiu para os Estados Unidos, passando pelo Peru, Colômbia, México, e ela foi presa em El Paso, onde está detida esperando a extradição. Se ela tivesse simplesmente continuado, cumprido o seu processo aqui no Brasil, com a sua tornozeleira, ela já tinha terminado, ou estava próxima agora de terminar o seu processo legal, tranquila no Brasil. Então, desculpa, gente, eu não consigo pensar, inclusive, na inteligência dos bolsonaristas. Na sua fuga, ela passou pela Colômbia, Peru, Panamá e México, antes de ser presa nos Estados Unidos, em 24 de maio de 2025. A Cristiane chegou de volta ao Brasil num voo que pousou no Aeroporto Internacional de Fortaleza, junto de outros 102 brasileiros que estavam sendo repatriados. Ela alega que não participou de nenhuma tentativa de golpe de Estado, que foi para Brasília só para passear. Na verdade, eu fui mesmo para conhecer, porque eu nunca fui para Brasília, né? Até então eu trabalhava fazia viagens ao Paraguai e também trabalhava de extra em shows, eventos e com vendas. E justo nesse final de semana não tinha nada para eu fazer. Como eu sou acostumada era acostumada a estar na estrada, viajando, eu viajava toda semana. Então surgiu a oportunidade, eu fui. Daí para aproveitar, conhecer e aconteceu o que aconteceu, né? Ai, mano, sério, eles ainda estão tratando o 8 de janeiro como se fosse um passeio no parque. Mais velha do que essa, só dizer que foi uma armadilha da esquerda. Pera, ela falou isso também? Pra mim, realmente foi uma armadilha da esquerda, porque não tem lógica uma coisa dessa. Em 3 meses eles acampados lá, nunca aconteceu nada. Aí, ó, quem disse que viajar adiciona cultura a uma pessoa, hein? Olha por quantos países essas mulheres passaram e continuam com o mesmo discursinho bolsonarista de sempre. Eu quero me drogar. A essas alturas, você já deve ter percebido que a rota de fuga dos bolsonaristas quase sempre passa pela Argentina. A razão disso é óbvia, é um país vizinho onde é fácil para brasileiros entrarem e que está sendo governado por um aliado de Bolsonaro e de Donald Trump. A primeira pessoa que realmente chamou atenção para quanta gente estava usando essa rota foi o Eduardo Militão, que relatou numa reportagem publicada no UOL que pelo menos 51 pessoas já tinham quebrado a tornozeleira e fugido para lá. E muitos acharam que era uma boa ideia ficar por lá mesmo. A ideia é que o Milei daria refúgio para eles. E olha, até tinha brechas nos acordos entre Brasil e Argentina para que isso acontecesse. Então, nesse artigo 3 do tratado, o documento traz os casos em que um presidente, no caso o presidente da Argentina, que vai receber o pedido do Brasil, os casos em que ele pode negar a extradição. E entre esses casos está a concessão de asilo, de refúgio, ou a mera alegação de que o pedido de extradição foi formulado com o propósito de perseguir ou punir uma pessoa em razão de raça, sexo, condição social, religião, ou, esse é um detalhe, opinião política, posição política. Então, são brechas que permitem, depende da vontade
do Milei. E foi apostando nisso que alguns começaram até a provocar a justiça brasileira. Foi o caso do Wellington Luiz Firmino, condenado a 17 anos pelos ataques golpistas. Moraes, eu tô aqui, lelo, lelo, você não me pega, você não me pega. Mas não foi bem desse jeito que as coisas se desenrolaram. A Operação Lesa Pátria, ação da Polícia Federal que mirava nos responsáveis pelo 8 de janeiro, levou o STF a pedir a extradição dos foragidos na Argentina. E o Itamaraty entrou na jogada para articular isso junto do governo dos hermanos. Quando a gente já olha para quem fez fuga para outros países, para o exterior, principalmente para a Argentina, há sim em curso uma articulação, juntamente com o Ministério das Relações Exteriores e também com o Supremo Tribunal Federal, e o nome deles passando a fazer parte da Interpol. A articulação funcionou e em 22 de outubro de 2024, uma semana depois de expedido o pedido de extradição, o governo Milei publicou um decreto alterando a lei da deportação. O decreto proibia o refúgio em casos de, aspas, atividades terroristas, violações graves dos direitos humanos ou qualquer ação que comprometa a paz e a segurança internacionais, fecha aspas. Com isso, qualquer chance dos patriotários conseguirem se refugiar na Argentina foi pro buraco. O golpe final veio no dia 15 de novembro de 2024, quando a Justiça Argentina emitiu ordens de prisão contra 61 foragidos do 8 de janeiro que estavam lá no país. A partir desse momento, eles não estavam no alvo mais só da polícia brasileira, mas também da Argentina. O efeito foi imediato. Os foragidos, que antes andavam livremente pelo país, passaram a ser bem mais discretos, como contado pela Maiara Paixão numa reportagem na Folha Press. Nas redes sociais, um dos foragidos, contra o qual pesa um mandado de prisão, fez um vídeo pedindo que apoiadores lhe transferissem dinheiro por Pix. Não era possível sair para a rua, nem trabalhar, devido ao medo de ser preso, ele explicava. O vídeo posteriormente foi apagado. Outro foragido, Wellington Guimarães de Macedo, podia ser visto com frequência num restaurante brasileiro de pastéis, coxinha e caldo de cana perto da Avenida 9 de Julho, uma das principais artérias de Buenos Aires. Ali, trabalhava e conversava com a comunidade brasileira, muitos estudantes que buscavam o sabor da culinária da terra natal. Já há algumas semanas ele não comparece mais ao restaurante, relatam funcionários do local que dizem que Macedo teria ido para La Plata, cidade argentina onde foram presos os 2 primeiros foragidos detidos no país, mas que não tem mais notícias dele. Mas e o Wellington Firmino, aquele que ficou zoando o Xandão, lembra? Pois é, acabou sendo preso tentando fugir para o Chile. E ontem tentou ir de Jujuy, que é uma província do norte aqui da Argentina, tentou ir para o Chile. Foi justamente nessa passagem da fronteira que ele foi identificado pelas autoridades argentinas, que viram que havia um pedido de captura, um mandado de prisão contra ele, e aí ele acabou detido. Em abril de 2025, Wellington reapareceu na imprensa para denunciar as condições das prisões argentinas, que, segundo ele, são piores do que a Papuda. Fui para uma solitária com fezes humanas na parede, esgoto aberto ou colchão era pior que a parede. 49 dias na solitária. Foi incomparado com os 11 meses que passei na Papuda. Ele também alega não estar recebendo o tratamento médico de que precisa. Sigo destruído, com dor no braço, aguardando por uma cirurgia de braço de um retorno que eu teria que ter feito. Uma placa de titânio com 8 parafusos, sendo que um parafuso está fora do lugar, no braço direito, decorrente a um acidente no mês de setembro. E ele não está sozinho. O Wellington é um dos 5 foragidos do 8 de janeiro presos na Argentina. Além deles, outros 3 já reclamaram das condições das prisões argentinas. Ana Paula de Souza, condenada a 14 anos, diz que já foi ameaçada de morte e roubada na cadeia, além de faltar comida e não ter atendimento médico para o hipotireoidismo e nódulos nos seios. Joel Borges Correia, condenado a 13 anos, diz estar numa cela muito pequena e só poder tomar banho a cada 5 dias.
E Rodrigo de Freitas Moro Carvalho diz não receber comida o suficiente, não ter cuidados médicos e ter sido privado dos banhos de sol. Eu vou perguntar de novo, será que agora dá pra gente começar a discutir os direitos humanos das pessoas encarceradas, hein? Não sei nem por que eu tô perguntando isso, porque a resposta da direita é óbvia. No momento em que esse vídeo foi publicado, 5 brasileiros ainda estavam presos na Argentina, mas a data do julgamento da extradição já estava marcada. Preliminarmente, esse julgamento da extradição desses 5 brasileiros está marcado para o dia 18 de junho. Essa data, claro, ainda pode mudar se todo o procedimento legal para que haja esse julgamento não for resolvida até então, mas pelo menos por enquanto o tribunal está trabalhando com essa data para julgar a extradição desses 5 brasileiros. Lembrando aqui que foram mais de 60 pedidos de prisão na Argentina. Onde é que estão os outros, hein? As autoridades acreditam que eles fugiram para outros países assim que as prisões começaram. A gente já viu que algumas dessas pessoas acabaram presas nos Estados Unidos. Resta saber em que país o resto deles vai parar. Há quem diga que existe uma certa ironia no fato de que foi justamente em 2 países governados por presidentes com ideologias semelhantes à de Bolsonaro, onde esses fugitivos se sentiam seguros, que a gente viu acontecer a captura de golpistas. Mas também existe uma certa obviedade nisso. Esses peixes pequenos foram usados como bucha de canhão por Bolsonaro e pela sua cúpula. Patriotário, se você ainda não sabe, procura aí o significado da expressão bucha de canhão. É exatamente isso que você foi pro Bolsonaro e os seus aliados. Otário. Diante disso, seria demais esperar que líderes internacionais tratassem com respeito aqueles que eram vistos como descartáveis, até mesmo pelo seu próprio líder no seu próprio país. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando?